Dia 10, a essência da adoração. Romanos 6:13. Entregue-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista como submissão. Ela faz uma alusão à perda, e ninguém quer ser perdedor. Rendição evoca desagradável. É desagradável ter a ideia de admitir uma derrota numa batalha, perder uma competição. E perante se render ao mais forte que você, a palavra é quase sempre usada num contexto negativo. Criminosos capturados rendendo às autoridades. Na atual cultura competitiva, nós somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionarmos a vitória, a sucesso, a triunfos, a conquista, do que ficar falando da submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é essencial na adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia de Deus, entregando-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,9. Ao passar 11 capítulos do livro de Romanos, discorrendo sobre maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Ele diz em Romanos 12:1: Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração de vocês. Vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração, então, consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render é reconhecido de muitas formas, mas o importante é que você o faça, e não o nome que nós damos. Deus quer a sua vida e quer ela por completo. Porém, existem três barreiras que impedem nossa total rendição a Deus: o medo, o orgulho e a confusão. E de uma forma equivocada, nós fazemos isso e equivalemos à rendição. Há uma pergunta que diz: eu posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que você o conheça melhor. O medo te impede de render, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil irá se render a ele. Então, como saber se Deus me ama? Há vários indícios. Ele diz que ele é bom para você em Salmo 145:9, que está sempre olhando para você em Salmo 139:3, que se preocupa com cada detalhe da sua vida em Mateus 10:30, que lhe deu capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres em 1 Timóteo 6:17, que tem bons planos para a sua vida em Jeremias 29:11, que perdoa você em Salmo 86:5, que é carinhoso e paciente com você em Salmo 145:8. Bom, Deus o ama infinitamente, mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o próprio sacrifício de Jesus por você. Deus prova o seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: Eis o tanto que eu o amo. Eu preferi morrer a viver sem você. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força brutal para te obrigar a submeter a Ele. Ele não tenta te violar da sua vontade. Ele prefere te atrair com delicadeza para si mesmo, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo, é libertador, e render-se a Ele traz liberdade e não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, então nós descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não é um chefe, mas um irmão. Não é um ditador, mas é um amigo. A segunda barreira que nos impede de entender o que é rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos criaturas orgulhosas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como deuses, disse a serpente em Gênesis 3:5. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse na nossa vida. A vida é uma luta.
Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, a nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser como Deus e não há nenhuma chance de ganharmos nessa luta. Assim declara A.W. Tozer. O momento pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Ainda estão tentando mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Nós não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com algumas limitações, reagimos com irritação, com raiva, com ressentimento. Nós desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos, mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros as características que não possuímos, nós reagimos como inveja, ciúmes, autopiedade. Então, o que significa rendição? Render-se a Deus não é uma ressignificação passiva, fatalista ou desocupada de uma pessoa ociosa. Significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama as pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é como para os covardes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar essas características singulares que você tem. Em vez de diminuí-la, a retidão a aprimora. Como observa C.S. Lewis. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois Ele, quem nos fez, Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. E quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez que começo a ter a minha própria e real personalidade. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele lhe pede, você diz sim, Senhor. Seria uma contradição dizer não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecê-lo. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse de novo. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu és quem diz, eu vou fazer e vou lançar as redes. Lucas 5:5. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição é total confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José, ele confiou nos propósitos de Deus sem saber o porquê das circunstâncias que se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele para resolver todas as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar programações e controlar situações. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele, em Salmos 37:7. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar-se a Deus é o dinheiro. Eles pensam que viver para Deus, mas também precisam ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia, quem sabe. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo dos cuidados da sua vida. Jesus certa vez diz em Mateus 6:24: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6:21. O maior exemplo de autorrendição é Jesus.
Na noite anterior à sua crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e ele orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mateus 14:36. Jesus não orou dizendo: Deus, se você puder afastar esse sofrimento, afasta ele, por favor. Já não havia afirmação que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, ele orou: Deus, se for do teu interesse, afasta de mim esse sofrimento. Mas, se isso cumpre o teu propósito, que esse seja feito e não meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se esse problema, ou seja, a dor, a doença, as circunstâncias, é necessário para o cumprimento do teu propósito e para que a tua glória resplandeça em minha vida ou na vida da outra pessoa, por favor, não se afaste, faça. Esse nível de maturidade não é fácil de alcançar. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. Mas há uma bênção em se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Jó 22:21. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um outro Senhor, cujas ordens os deixam livre para viver a liberdade dele. Romanos 6:17-18. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando nos entregamos a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entregou-se na presença de Deus. Prostrou-se em adoração perante ele e entregou todos os seus planos. Josué 5:13-15. Isso conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato da rendição. William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: A grandeza do poder de um homem reside na medida de se entregar a Deus. As pessoas entregam-se a Deus são exatamente essas, aquelas quem ele usa. Veja Maria, Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa dos seus talentos, da sua riqueza, da sua beleza, mas porque ela já havia se rendido a ele. Então, quando o anjo chegou e explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: Sou sua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a sua vontade. Lucas 1:38. Nada é mais poderoso que uma vida entregue na mão de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. E essa é a melhor forma de viver. Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou alguma coisa. Se não for a Deus, você vai se render às opiniões, às expectativas de outras pessoas. Você pode se render ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho, à luxúria, ao ego. Você foi feito para adorar a Deus. E se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas a quais você vai entregar a sua vida para adorar. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Certo dia, Stanley Jones diz: Se você não se render a Cristo, então vai se render ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à destruição. A Bíblia fala que a rendição a Deus é o vosso culto racional, em Romanos 12:1. Outra versão ainda diz que é a maneira mais sensata de servir a Deus. Render a vida não é um impulso tolo de uma emoção, mas é um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Foi por isso que Paulo disse, em 2 Coríntios 5:9, temos o propósito de agradar, de lhe agradar. Os seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você vai acabar descobrindo que os maiores obstáculos das bênçãos de Deus não são os outros, mas é você mesmo. A sua teimosia, o seu orgulho obstinado, a sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda na sua vida, ele vai começar por aí. Então entregue hoje mesmo tudo a Deus.
arrependimentos do passado, problemas do presente e ambições do futuro, seus medos, seus sonhos, suas fraquezas, sua rotina, suas mágoas e traumas. Ponha Jesus no seu barco, ponha ele como motorista, entrega o volante a ele, não tenha medo. Nada sobre o controle dele pode ficar descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo, que disse em Filipenses 4,13: Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim, ou seja, eu sou independente na dependência de Cristo. No momento da rendição de Paulo, foi numa estrada para Damasco. Ele estava em cima do cavalo, depois ele foi derrubado por uma luz ofuscante e ficou cego por 3 dias. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render nunca é um acontecimento isolado. Paulo diz: Todos os dias eu enfrento a morte, em 1 Coríntios 15:31. Então, a prática da rendição deve ocorrer em todos os momentos da sua vida. O problema é que nós somos um sacrifício vivo e ele pode escapulir do altar. Então, você provavelmente vai precisar renovar a rendição da sua vida umas 50 vezes por dia. Você deve fazer disso, então, um hábito diário. O autor disse isso porque em Romanos 12 diz que nós somos como um sacrifício vivo. Jesus disse, Lucas 9:23, se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de sua vontade, precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente e me seguir. Deixe-me adverti-lo. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você vai realizar tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que você deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, as 4 leis espirituais, ele conseguiu alcançar mais de 200 milhões de indivíduos que viveram a Cristo e passaram a eternidade no céu. Certa vez eu perguntei a Bill, por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? E ele respondeu, quando eu era jovem, eu firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei o meu nome embaixo. O contrato dizia, deste dia em diante eu sou um escravo de Jesus. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo, lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com a sua vida o que você quiser? Você é E este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. Tema para reflexão: a essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar: entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6,13. Pergunta para meditar: que área da minha vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Que Deus nos abençoe.